Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está começando o programa Que Fundo é Esse? Eu sou a Isabela Suleiman, analista de fundos imobiliários aqui da Genial, e hoje a gente está recebendo o Felipe da Quatá para falar um pouquinho para a gente sobre o fundo KIF. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Felipe, conta pra gente um pouquinho qual que é a sua trajetória, como que você chegou aí na Quatá e um pouquinho da Quatá também, para quem não conhece. Lógico, com satisfação. Primeiramente, agradecer a oportunidade, tá, Isa? Então, eu entendo a importância e sei que faz parte do meu trabalho participar desse tipo de divulgação de conhecimento, né? Não só do fundo, mas do mercado também. Bom, resumidamente, tá? Eu comecei em 2012 fazendo o primeiro research de CRI do mercado. Eu, lá na época, estava no Banco Indusval, que hoje chama Banco Reuter, né? E eu junto com o meu chefe, a gente desenvolveu esse relatório, que era um relatório semanal, e eu tinha que varar uma ou duas noites por semana para entregar o relatório, porque não tinha informação de CRI. Hoje tem pouca, né? Na época tinha muito menos. E então eu, sem ser investidor, né, tinha que ligar para a securitizadora, ligar para a fiduciário, pedir informação, ligar para a CETIP, e até eu conseguir, né, vamos dizer assim, achar as entradas, as portas certas, foi um sufoco, sabe? E nesse mesmo momento eu tive a oportunidade de começar a participar ativamente na época chamava Subcomitê de CRI da Ambima, hoje chama Comissão Temática de Securitização, né, um pouco mais amplo, na época era só de CRI, até porque nem tinha tantos CRAs assim também no mercado, né, e e aí eu participei da primeira segmentação de CRIs, que houve uma discussão lá na época, eu participei ativamente. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Gaia Securitizadora, então quando eu brinco que eu conheci como é que funciona a cozinha de uma securitizadora, né? E trabalhei tanto fazendo estruturação e relacionamento com investidores, quanto também um ano depois fazendo gestão dos CRIs e CRAs da Gaia, né? Eram 10 de cada um que eu cuidava. E aí apareceu a oportunidade, me chamaram para trabalhar como gestor do Veritá na época, né? O fundo VRTA11. Acho que você já fez até a live com o Rodrigo, o meu Fiz. sucessor. E eu sou sucessor do Arthur Rossi, que era o sucessor do Rafa Selegato, né? Então, estamos aí no mercado, né? Há um tempo já. E de lado do Fator apareceu a oportunidade de ir para uma área de securitização no Santander, e a gente montou, estruturou uma área, né, de securitização dos ativos internos do banco. E aí apareceu a grata oportunidade de ir como head de securitização da RBSEC, que é uma das maiores securitizadoras, é um dos primeiros registros de securitizadora do Brasil, e uma das maiores, né? Ela sempre teve entre as quatro maiores e aproximadamente hoje possui 20% do estoque do mercado, né? Então é bem grande. E aí surgiu o convite para vir como sócio para a Quatá, né? Então o meu conhecimento, né, ele não se restringe só a fundo, né? Ou a securitizadora, também já fui distribuidor, né? Acabei não falando essa parte, mas já fiz distribuição, que é um pouco do seu papel aí hoje, né? Além de ser influencer, você também faz o sell side, né? Também. Então, isso também me propiciou conhecer muitas pessoas. Às vezes eu vou marcar uma reunião com a pessoa, então prazer. Eu falo, não, eu te conheço faz pelo menos uns 6 anos. Você pode não lembrar de mim, mas eu lembro de você. Eu pedia dinheiro para você algum tempo atrás. Então estamos aí. Essa é um pouco da minha história, né? E aí, essa minha chegada na Quatá é incrível, né? Assim, que às vezes é que nem um relacionamento, né? É que nem um relacionamento. Às vezes as pessoas têm um relacionamento com uma pessoa, depois tem com outra, daí até encontrar uma pessoa para uma pessoa casar, né? Eu tive essa oportunidade com a minha esposa, quando eu encontrei, eu falei assim, é ela, né? Decidi em menos de basicamente 6 meses que eu ia casar com ela. Com a Quatá foi muito semelhante, porque os valores são muito próximos. E aí eu vou explicar por que eu estou falando isso, né? Então a Quatá tem aproximadamente 12 anos de história, e já hoje, né, tem 1,5 bi sob gestão em FDICs. O Pedro, né, que é o principal fundador, ele foi na lista de uma agência de avaliação de ratings, né, dessas internacionais. E quando ele saiu,
ele passou por uma outra empresa, na sequência ele foi para a Quatar para montar um dos primeiros FDICs multicedente multisacado, e que é um negócio mega complexo, tanto de crédito quanto operacionalmente. E aí você fazer o acompanhamento disso, tanto de crédito quanto operacional, você precisa de gente capacitada, tanto em crédito quanto operacional. E foi um dos primeiros feitos, né? Um dos primeiros que deu certo consecutivamente, né? E desde então já passaram mais de 15 bi sobre a Quatar nesses últimos 12 anos, e com incríveis 0,2% de PDD nesses 15 anos, nesses 12 anos com 15 bi. Então, assim, é uma capacidade única, certo? Tem que se tirar o chapéu, né? E aí as pessoas perguntam, mas como é que consegue, né? Uma é ter uma análise de crédito adequada, e a segunda é ter controles adequados. E é justamente o meu tema, né? A minha conversa. Olha, André aí. Boa tarde, André. A gente se adicionou no Instagram hoje. Então, esse que é meu tema, né? Assim, como que se consegue dentro de um fundo de CRI, né? Que era o meu tema lá no Fator, ou para uma gestão de CRI dentro de uma securitizadora, ou mesmo para um fundo imobiliário, né? Um fundo de fundos, fazer o acompanhamento do mês, ver o que aconteceu naquele mês, no mês passado, qual que é a projeção daqui para frente, né? Então, é muito importante ter o acompanhamento. Isso é possível com tecnologia e conhecimento de crédito. E hoje a Quatar ela tem até foi a primeira SCD do Brasil, que é a Keitech, né? CD é uma sociedade de crédito menor, é um banco em menor escala, vamos dizer assim, tá? Sim. Então, uma fintech. Então, assim, tecnologia real, certo? Tecnologia real acontecendo. E eu tenho muito essa pegada, né? Programa em Python, programa em VBA. Eu sei que tem gente que fala que VBA não é programação, tá? Se tem algum desses aí, me perdoa. E a equipe que está lá hoje, né? Que é o João Rafael Tedeschi e o Thales Traz, os dois programam. O nosso lema, né? É ser a família de fundos mais transparente do mercado. E isso vem muito em linha com o que a Quatar já faz, né? Então, tá, assim, é realmente uma combinação muito de valores muito próximos, né? E então é isso, assim, né? Esse é um pouco do meu histórico, um pouco da Quatar e como que isso se uniu, né? É um pouco esse viés, tá, Izinha? Perfeito. Uma história bem completa. Deilson, deixa eu só falar um pouco as informações gerais do fundo, Por para eu favor. perguntar. Bom, para perguntar para o Felipe, já vou puxar o gancho. Bom, que IF tem um pouco mais de um ano, tá? É um fundo de fundos. Hoje ele ainda é um fundo relativamente pequeno, ele tem um pouco menos de 15 milhões de patrimônio, tá? E valor de mercado, e a cota ali está bem próxima, negociando aí os 98, 99 reais Não é por cota. relativamente, não, ele é pequeno mesmo, né, Isa? Eu quis dar uma suavizada. Ai, Deilson, obrigada, pode tirar. E Felipe, fala para mim, qual que é o principal diferencial do KIF? Eu posso chamar de KIF? Eu sempre falei KIF, eu nunca perguntei se eu A gente posso. fala que é IFF, mas pode falar o jeito que você quiser, comprando o fundo, você que está assistindo, comprando, tanto faz o jeito que você chama, tá? Então, mesma coisa, tá, Isa? O diferencial, tá? Então, como eu falei, né, o nosso lema, né, a gente publicou o nosso relatório permanente, então não estou dando uma notícia nova nenhuma aqui, tá? A gente fez essa publicação através de um fato relevante inicialmente, depois a gente liberou o link para todas as pessoas, e lá a gente está falando a família de fundos mais transparente do mercado. Então, o que exige para que você tenha transparência? É que você tenha processos, que você tenha controles e que você. Porque, assim, ter transparência, né? Eu tenho um podcast e a Flávia Palacios falou isso, né? Ter transparência e a cozinha tá uma meleca, não resolve. Você tem que ter a cozinha trincando de limpa. Né? Podia ter lá um esmalte pintado preto naquele azulejo branco. Você tem que tirar aquele esmalte preto que vai aparecer sujeira. Né? Então, esse é o principal diferencial, tá, Isa? Nosso objetivo através do nosso conhecimento no mercado, tanto de crédito quanto de equity, né, dos fundos imobiliários em si, trazer este conhecimento para as decisões de compra, para as decisões de venda, mas mostrar tudo isso.
Então, eu tenho certeza que tem pessoas extremamente qualificadas no mercado e muito provavelmente mais qualificadas do que eu em diversos aspectos. Mas hoje, poucas casas têm essa capacidade de ter um controle, de ter automação em tudo. Vou dar um exemplo, tá, Isa, para tangibilizar, né? Uhum. A gente consegue puxar todos os informes mensais de todos os fundos. A gente consegue empilhar essa informação e organizar de uma maneira tal que eu consigo ver a capacidade de alocação dos gestores, eu consigo ver o crescimento do passivo, se está tendo uma concentração mais institucional ou se está concentrado mais em pessoas físicas. Um fundo de CRI, por exemplo, eu consigo montar o fluxo com um alto nível de exatidão, né, de acuracidade, e chegar próximo do que é o fluxo daquele fundo de CRI. Nossa. Isso através de programação, tá? Não, Uhum. não tem aqui 1.000 pessoas na área, somos em 3. Então, assim, exige um alto nível de eficácia, um alto nível de eficiência, tanto da minha parte quanto da parte do João e do Thales. E, por exemplo, tem este lado, né? Por exemplo, né, eu tenho segurança também que a gente tem a base mais atualizada de CRI do mercado. E a gente vai começar não só a saber que é isso, a gente vai começar a mostrar isso nos relatórios. E para poder não ficar só falando, né? E mostrar para ter a segurança de que é isso mesmo. Tá? Então, a transparência é a última ponta. Mas para ter a transparência, tem que estar tudo automatizado. Tanto as compras, as vendas, fluxo, automação do comitê. Então, putz, aprovou no comitê, então coloca isso dentro do nosso sistema e, através disso, a gente consegue mostrar através do nosso relatório permanente. Eu sou aficionado por informação, você está vendo, né? Então, informação, processo da informação, controle da informação, para a gente poder mostrar para as pessoas. Sim, isso é super importante, né? E, Felipe, mudando um pouquinho de assunto, sua maior expertise hoje, né, em crise, fundos de crise, eu queria saber um pouquinho como que você tem visto o mercado de crise, né? E quando a gente fala de fundos imobiliários de crise, você vê que ainda tem oportunidade, se está caro, o que você está vendo aí desse mercado? Eu, eu tenho lá meu perfil no Instagram, né, que é o felipe.fiz, e eu bato muito numa tecla, né, que é não compre analisando somente o dividend yield. Não estou dizendo que não é para olhar, né? Estou dizendo que não é para olhar só isso, né? Isa, eu sou uma pessoa entusiasta desse mercado. Se deixar, eu fico às vezes 1 hora falando, 2 do tema, né? Recentemente você fez o curso, né, comigo, então você viu lá que o curso avançado de fundo de CRI, né? Então, assim, são alguns pontos, tá? O primeiro ponto é, a gente está passando por um momento de dúvida ainda no mercado, porque embora o Paulo Guedes tenha sinalizado, no dia anterior, o Celso Sabino sinalizado, que o deputado Celso Sabino, falando que vão tirar realmente a tributação dos dividendos dos fundos imobiliários, dos rendimentos dos fundos imobiliários, eu só acredito assinando. Né? Só que eu que tiver assinado e que tiver sido sancionado, que isso aconteceu. Né? Então, realmente um momento de dúvida. É um momento de dúvida para o mercado e todos os mercados passam em algum momento por um momento de dúvida. Isso não quer dizer que o mercado passa a ser ruim. Né? Então, aqui falando mais amplamente de fundos imobiliários. Agora, a minha visão e a nossa visão lá na Quatá ela é bem clara. Existindo e ocorrendo a tributação, os fundos que têm a condição, né, que no caso estamos falando, você perguntou de fundos de CRI, né? Então, os fundos de CRI, eles são os que têm mais condição de passar este problema para o devedor. É meio, vamos dizer assim, cada um com o seu problema, né? Mas é isso, né? Então, assim, aumentou, teve uma tributação acima dos dividendos, então eu vou fazer de um jeito para que eu consiga distribuir mais, para que o investidor ele sofra menos, né? Então, vai se buscar ou ativos, né? Ou CRIs que tenham mais taxa, ou procurar estruturações que sejam mais complexas para justificar taxas maiores. Então, se acontecesse, mas pelo que está tudo indicando hoje, né,
Eu não sei se agora a gente está aqui e de repente está saindo alguma notícia e a gente não está vendo, né? Mas é possível, né, que em algum momento essa tributação aconteça. Então, minha visão é que os fundos de CRI têm essa facilidade de passar esse custo para a ponta final, né? Ou encontrar maneiras mais complexas de fazer estruturações que justifiquem uma taxa maior, tá, Isa? Então, eu sou entusiasta do tema, tá? Então, eu acredito nisso, tá? Sim, eu concordo com você. É mais fácil você exigir uma taxa maior para comprar o CRI, isolar os CRIs que você tem em carteira para uma pessoa física que continua isenta, né? Seja com leve ágio, etc. Então, realmente é mais fácil. Você não tem um contrato ali te travando a renegociação. Então, acredito também que eles, se houver a tributação, eles são os primeiros a repassar. E aproveitando que a gente entrou nesse tema de tributação, qual que é a sua visão a respeito dessa pauta? Realmente não vai passar? Se passar, o que afeta? Qual a sua visão? Eu não sou tão velho, né? Mas eu tô começando a ficar velho, né? Assim, ainda falta muito, mas já tá começando, né? Um monte de cabelo branco aqui. Então, eu tava lá em 2015, né? No Banco Caixa Geral, e a gente tinha um book de trading de CRI e CRA. E a gente também fazia distribuição de LC e LCA do banco. E eu estava em dezembro de 2015, quando o nosso amigo, né, deputado Romero Jucá, ele soltou uma MP lá, bomba, e ficou até março o mercado sangrando, desesperado, né, tentando entender o que aconteceu. As securitadoras se juntaram para poder fazer uma representação perante o Congresso, né? E aí eu vi que não deu em nada, sabe? Então, assim, eu quero ficar mais 40, 50, 70 anos nesse mercado. Então, eu tenho como política me estressar o menos possível. Me estressar o menos possível, poder conseguir dormir, sabe? Tem que fazer as coisas, tem que ir atrás, tem que se juntar. Então, perante essa proposta que teve inicialmente, que não era nem ainda um texto, né? Só tinha havido um PowerPoint, nós, diversos gestores, escrevemos uma carta, nós fizemos um vídeo através do Clube FI, participei das discussões lá da Ambima, que tem o Augusto Martins lá do CS como a pessoa head da comissão, né, temática de imobiliário. Então, assim, eu não acredito que vai passar. A minha visão é que era apenas um bode que colocaram na sala, ou outra palavra, né? As pessoas usam aquela expressão boi de piranha, né? Então joga um boi lá na frente no rio, as piranhas vão tudo naquele boi e do outro lado tá passando uma ruma de boi, né? Então eu acredito que foi isso, tá? Joga aqui uma bomba fumaça para distrair as pessoas e do outro lado vai passando o que precisa passar. E no final, né, a notícia que o Celso Sabino deu na terça-feira foi muito boa. Ele falou que está até tentando também trazer a questão é, de você poder utilizar a perda que você tiver na negociação de alguns fundos, né, para você fazer a comparação com o IR e passar desse jeito, né? Então, é, é, eu estou vendo com bons olhos o movimento todo, né, que o, o Rodrigo Cardoso do Clube FI falou isso, o Sérgio Beleza também, que é um dos precursores desse mercado. Houve sim uma união, o Baroni também falou isso, houve sim uma união de todos os players do mercado em prol dessa situação, né, de resolvermos, e estou muito confiante que não vai passar, tá? Mas de repente está acontecendo alguma coisa agora lá na bolsa, né? Que a gente não sabe que lá na bolsa ou lá em Brasília, né? Então eu só acredito, Izinha, assinado. Quando tiver assinado, aí beleza. Até lá não dá para. É apenas um chute, nada mais que um chute. Perfeito. Até saiu hoje no Valor, né, o Paulo Guedes falando um pouco, e concordo totalmente com a visão, e é o principal argumento, né? É o mercado de pessoas, tem 1.300.000, 1.400.000 mil investidores, pessoa física, e você vai tributar. O ticket médio ali é nem 50 mil reais, né? Então você vai acabar tributando o pessoal que está fazendo aposentadoria ali nos fundos imobiliários, ou que realmente está fazendo uma renda extra ali e você está trocando a regra no meio do jogo, né? Então, acho isso um pouco complicado. Se fosse só pessoal institucional, que fossem os mais afetados, ainda tem uma musculatura para aguentar, né? Agora, pessoa física diretamente, ainda com ticket baixo, é um pouquinho complicado, né? Não, Isa, o jeito que veio escrito também estava acabando com o Fiagro. Então, assim,
Por isso que para mim, a minha visão era bem assim, vamos jogar um bode aqui, dar uma mexida no mercado aí e o resto vai passando, entendeu? Sim. É que acabou de ser aprovado, né? Faz sentido nenhum. Uma semana depois você troca de ideia. Bom, mudando um pouquinho de assunto, Felipe, a gente está vendo aqui cada vez mais a vida voltando ao normal, vacinação avançando, as restrições começando a cair, principalmente aqui no Brasil, lá fora já aconteceu um pouco mais cedo, em países desenvolvidos, né, Europa, Estados Unidos. Queria saber um pouco o que você vê de impacto disso para aqueles fundos que foram mais penalizados durante as medidas mais restritivas, né? Principalmente com foco em lajes corporativas. Perfeito, Isa. Assim, eu brinco, né, que quem tem um fundo de fundos tem um ticket dourado para conversar com todos os gestores de FII do mercado. Porque, né, ainda que seja um fundo pequeno, eu consigo ligar e marcar uma reunião e pedir uma explicação de qualquer tese, entende? Né? E eu vejo que isso é o principal, tá? Assim, porque o gestor ou o gestor e sua equipe, né, mais próxima ali, os diretos, né, que estão ligados diretamente àquele fundo, eles influenciam diretamente no resultado. E aí, por que eu estou falando isso, né? A gente fez uma rodada com a maioria dos fundos, né, de laje e mais ainda os que estão na nossa carteira, perguntando. E aí a pergunta era objetiva: o quanto que o, a pandemia, né, e o distanciamento físico, porque as pessoas falam de distanciamento social, mas a gente está sociabilizando aqui, mas o distanciamento é físico, né? Então, o quanto que esse distanciamento físico ele realmente está impactando na vacância do seu fundo. E te diria que 99% das respostas foi: home office não impacta. Por que home office não impacta? Hoje eu estou de casa, dá para ver, né? Eu não tenho uma guitarra no escritório, né? Eu estou de casa, é óbvio. Mas eu tenho lá uma mesa me esperando. Então, eu moro no interior de São Paulo, mas eu vou, quando for necessário, a São Paulo, né? Então, eu tenho que ter uma mesa, tem que ter uma máquina lá me esperando, uma cadeira, e nossa equipe trabalha em forma de rodízio, né? E quando eu estava na minha casa anterior, na RBSEC também, tinham lá as cadeiras e as mesas esperando a gente, embora nós não estivéssemos lá presencialmente. Então, eu vejo que é muito mais o impacto diretamente nas empresas que sofreram economicamente, por exemplo, né? Um restaurante, né? Não sei como é que foi aí na região de vocês aí na Berrine, mas na Faria Lima ali é nítido. Diversos restaurantes fechados. Diversos. Padarias, restaurantes, pequenos comércios. Então eu vejo que a economia real ela sofreu e as empresas ligadas mais à economia real, tirando logística, também sofreram, né? Então quando eles falaram da vacância, a vacância aumentou, mas foi por conta da economia real, empresas que estavam em setores que sofreram especificamente e ou diminuíram o escritório, ou fecharam o escritório, ou foram para um lugar mais longe, né? Do que necessariamente. Então eu vejo que tem muito a visão. E aí você, né? Hoje, agora tem 21 pessoas assistindo a gente aqui, né? Vocês que estão vendo hoje e vocês que vão ver daqui um mês, 2 meses, 10 anos, a gente vai ver isso acontecendo, né? Amanhã eu vacino. Tá vendo? Eu falei que eu tô ficando velho. Falei. Amanhã eu já vou vacinar. E aí a gente vê a carência das pessoas de estarem juntas. Eu percebo, quando a gente está fisicamente lá, eu e minha equipe, funciona muito melhor. Eu não tenho dúvida disso. Então, e as pessoas também estão percebendo isso, né? O Google foi o primeiro, né? Saiu a notícia. Vai todo mundo para casa. Mas também foi o primeiro, volta todo mundo, né? Então, então assim, as pessoas precisam se encontrar. A tecnologia, ela atende até determinado momento. Depois de um momento, ela não atende tanto. E, ó, se vocês estiverem ouvindo um choro, é da minha filha, tá? Tá tudo bem, tá bom? Mas é isso, Thaís. Eu vejo que tem uma volta natural e que os fundos estão sofrendo mais por essa visão das pessoas que estão vendendo esses fundos. Porque realmente não houve um aumento muito grande de vacância, não houve um aumento muito grande de, de condições econômicas piores. É lógico que teve as condições, mas assim,
efetivamente, as empresas que estão na Faria Lima ou na Berrini não sofreram tanto, tá bom? Então, minha visão é desse Sim. jeito, e eu brinco, né? Então, chega lá no domingo, e aí o seu fulano vai lá no clube, né? Faz 6 meses que não encontra o pessoal do clube, e aí encontra lá o pessoal do clube e fica, pô, você viu, as lajes estão vazias, mas não estão vazias. Ele ouviu alguém dizer que estava, entendeu? Sim. Inclusive, a gente aqui, a gente está voltando cada vez mais para o escritório e o pessoal realmente de casa não rende tanto, né? Eu mesma, quando a gente pôde voltar para o escritório, eu voltei, porque eu acho que em casa tem muita distração, é difícil você realmente focar, e tem gente passando, nem sempre você está sozinha. Tem uma E menina aqui chorando você, ali, né? tem uma criança chorando. E aqui tem aquela interação também, né? Você acaba trocando muitas ideias, muito conteúdo com as pessoas do seu lado. Então é bem diferente, né? Eu também não acho que aquilo que falaram lá no começo da pandemia, que home office vai ser o novo normal, que vai ser um modelo híbrido, eu acho difícil. O modelo híbrido também tem as ressalvas, né? Porque no primeiro momento pode parecer bom, mas no segundo momento, poxa, você tem 5 pessoas na sua equipe, cada um vai um dia, folga um dia da semana. Você precisa fazer uma reunião de emergência, você não vai lembrar do cara que está em casa, você vai chamar quem está ali e acabou. Quem ficou em casa está desatualizado. Em algum momento ele vai acabar descolando, né? Então, realmente acho que no primeiro momento até pode ter um modelo híbrido aí, até por conta de distanciamento. Tem escritórios que estavam muito superpovoados, digamos assim, né? As pessoas já estavam trabalhando muito juntas. Hoje em dia, não acho que a gente volta mais para trabalhar com aquele espaço tão reduzido. Então, vai ter um período aí de adaptação das empresas ao tamanho da laje, né? Talvez, ou ter que devolver se a empresa teve que reduzir de tamanho, ou aumentar, né? Então, é um mercado que não acho que vai acabar. Assim, só para deixar claro, tá? A mãe da Yara tá cuidando dela, tá? Eu não tô deixando ela chorando ali na porta, tá, gente? A mãe dela tá cuidando dela, tá tudo bem, tá bom? Confio na capacidade da minha esposa. Mas o, 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 o assunto é esse, sabe? A gente. Eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para as pessoas, uma analogia. As pessoas reagiram muito fortemente a notícia da possível tributação sobre os fundos imobiliários, que saiu no dia 25, daí no dia 28 sofreu pra caramba o mercado. E aí, né, saiu a notícia da possível não tributação. E aí o mercado corrigiu basicamente mais já do que já estava precificado o IFIX, né, naquele momento. Então, assim, é o mesmo com lajes, é o mesmo assunto com lajes. As pessoas acham que vai acabar, o mercado vai, sabe, deixar de existir. Gente, vai na Faria Lima, 8 da manhã, e vê a situação do trânsito, que já está agora, já está acontecendo de novo. Então, assim, os estacionamentos baixaram, o preço dos estacionamentos para chamar as pessoas que estavam indo, né, para aquele estacionamento, já está aumentando de novo. Então, assim, os sinais estão aí. É que as pessoas, né, não estão vendo, mas os sinais já estão aí. E daqui a 6 meses vai ser muito claro. Né? Quando tiver aquele trânsito infernal em São Paulo de novo, não sei se daqui a 6 meses, mas daqui a um ano com certeza, as pessoas vão ver que não, essa história de que não vai ter mais, gente, presta atenção, vai acontecer muito rápido. A gente tem eleição, né, Isa, o ano que vem. Então as empresas elas sabem que elas têm uma janela para dar um tiro, para ganhar dinheiro rápido, até julho, que agosto começa todo o movimento eleitoral e só vai acabar em outubro, né? Ou novembro, né? Dependendo da estrutura da eleição no que vem. Então, né? Será que a gente tem muito tempo a perder? A hora que voltar a vacinação de 80, 90% das pessoas, meu amigo, isso aqui vai acelerar todos os setores, vão acelerar. Aí a única ressalva que eu tenho, eu só vejo que tem um setor que vai continuar sofrendo ainda, que é o setor hoteleiro corporativo. Esse eu vejo que realmente vai ter que se reinventar, vai ter que descobrir novas maneiras de trabalhar. Porque o setor hoteleiro de turismo normal já está voltando. Agora, o de corporativo, eu não sei se terão grandes eventos nos próximos 2 anos, por exemplo. Vai ter um evento ali menor, outro evento menor ali, até voltar, né, o que era antes. Eu sinto que é um setor que vai sofrer ainda um tanto, viu, Isa?
Não, eu concordo. A gente viu que funciona muito bem algumas reuniões que a gente fazia por Zoom, por Teams, pelo que seja, né, de forma remota. E, gente, isso economiza um tempo bizarro. Só de você imaginar que seja um lugar muito perto, em São Paulo, se demora pelo menos 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar. É meia hora. Pelo menos meia hora ali, você perdeu só se deslocando. Então, fazer por Zoom, fazer por Teams é muito melhor, né? Realmente, e fora isso, né? Às vezes a gente realmente tinha que viajar, falar com o investidor que está fora, e hoje em dia, poxa, uma ligação de Zoom de 2 horas você resolve, você não precisa mais ir fisicamente até lá, né? Pegar um voo, passar a noite, etc. É só, então, vamos dizer assim, né? Tem algumas cidades que tinham hotéis que eram focados nisso. Será que esses hotéis vão ter que arrumar um jeito, né, de se reinventar, porque o mundo ele vai mudar. Eu só tenho certeza que algumas coisas vão mudar. Isso que você falou é uma realidade, né? Eu, por exemplo, eu tenho feito diversas visitas, né? Indo a empreendimentos. Isso tem que ir lá ver, não tem como fazer um zoom, pedir para o cara mostrar para você a região, né? Você não tem a experiência de estar chegando na cidade, ver em qual região da cidade está aquele empreendimento, é diferente. Agora, se você precisa tomar uma decisão de conversar e tirar um pouco do que o pessoal vai falar, você não precisa estar presente. Você pode estar via Zoom mesmo, que funciona muito bem e além da questão da economia de dinheiro e tempo, né? Exato, perfeito. Bom, vou fazer uma última pergunta aqui, Felipe, que é a respeito de uma troca de posição que vocês fizeram, né? Mudando totalmente de assunto, mas eu anotei essa posição que eu achei bem engraçada. São 2 fundos que, inclusive, estão na minha carteira recomendada. Vocês venderam o Vino e o MOL e trocaram pelo Veritá. Eu queria saber um pouquinho do racional dessa troca. É bem objetivo, tá, Isa? A gente, assim como os outros fundos de fundos, né? Os nossos dividendos, eles são uma composição dos dividendos recebidos, somados ao ganho de capital daquele mês, menos as despesas, efeito caixa, certo? A gente precisava entregar mais. Foi isso. Então, eram fundos que estavam subindo, a gente tinha um preço médio abaixo do que estava na tela naquele momento, desmontamos uma posição e, em contrapartida, o Verital estava naquele momento concluindo a alocação de 100% do seu caixa. Então, a gente tinha uma expectativa, né, de que comprando naquele momento a gente estaria podendo surfar a sequência, né, do fundo totalmente captado, e aconteceu, né? Ele vinha com, se eu não me engano, 0,80, 0,90 e a gente comprou, deu 1, né? E aí, só para deixar claro, eu não liguei para o paciente para perguntar quanto ele ia distribuir, tá? E nem mandei mensagem, nada. Então, fizemos uma análise do fundo, pegamos a due diligence deles, passamos em comitê, aprovado unanimamente, todas as pessoas aprovaram, só para deixar claro, né? Porque às vezes tem uma pessoa que saiba que ele é meu amigo, né? Mas eu não fiz isso, tá bom? Só para deixar claro. Teve até uma pessoa que me mandou uma mensagem: pô, você perguntou pro cara? Não perguntei. Aprovamos em comitê, acreditando que poderia acontecer alguma coisa e acertamos, tá? Perfeito. E até com os controles que vocês têm fica mais fácil, né? Exato. E até para falar, né? Eu vi, inclusive, está na minha carteira de dividendos, eu acho que ele está num preço justo, mas os dividendos vão permanecer estável. Então, aquela pessoa que quer ali viver de renda, ele é um fundo excelente. O MOL eu ainda vejo ele com desconto, ainda acho o portfólio dele excelente, ele ainda tem renda mínima garantida que vai perdurar aí até o final do ano, um pouco mais alguns ativos, tá? Essa renda mínima é um cap de 8%. Então, é um fundo que eu ainda gosto, né? Veritá também já esteve na minha carteira recomendada um tempo atrás. Aí eles tiveram esse problema de alocação, eu acabei trocando por outro fundo, né? Esperando eles alocarem para ver efetivamente como ia ficar o fundo, tirar a foto dele ali completamente alocado. Então, são fundos que eu gosto também. Eu só achei engraçado que justamente os 2 que vocês venderam estavam na minha carteira recomendada. Não, mas foi uma questão meramente de realização de uma posição para ganho de capital, para a gente fazer uma distribuição legal no mês de junho, tá? E a maioria dos fundos, tá? Se você acompanhar o que aconteceu na carteira dos fundos de fundos, a maioria deles se desfez de posições ou de logística
ou de lajes, primeiro foi lajes corporativas, depois foi logística. Isso que fez a queda, primeiro dos fundos, né, de lajes, e depois dos fundos de logístico. Até eu queria puxar o dividendo, queria puxar o assunto do dividendo que você falou, né? O dividendo, eu acabei não colocando aqui, gente, por quê? Porque tem 11 meses de dividendo, aí eu ia pegar o número ou analisar, e aí não ia bater, e aí ia ter gente que ia falar, mas assim, analisando, tá alguma coisa ali próximo de 10%, né? É que o preço caiu um pouco. Eu sei que no último relatório vocês colocaram 9,5, mas estava 104 a cota. Eu sempre faço sobre o mercado, dá mais ou menos, tá quase 10%. Eu estava até puxando aqui minha conta. Isso aí. Então é um dividendo bem elevado que vocês. Perdão, bateram aqui na porta. Estou expulsando o pessoal. Minha filha chorando aí, batendo na sua porta aí, realmente. Hoje a live tá animada. Tá super animado. Então é um fundo que tem entregado aí dividendos acima do mercado, né? Do resto dos FOFs. A gente vai começar a mostrar isso, tá? Então, de novo, né? Eu entrei recentemente, entrei em maio, né? Aqui na Quatá, e já estamos com um nível de disclosure de informação muito acima de diversos outros fundos, né? A gente tem nosso relatório em Power BI, que está disponível no nosso site, quataimob.com.br, e a pessoa pode ver o fundo ao longo dos 12 meses dele e ver com exatidão o que está acontecendo, quais são as posições que nós diminuímos, setores que nós aumentamos ou diminuímos, e isso hoje ainda é único no mercado. Não tem nenhum outro relatório em Power BI que faça isso. Tem outros relatórios em Power BI, mas que nem o nosso não tem outro. Então, assim, a nossa visão, Thais, assim, é que a gente pode mostrar mais. Então a gente vai passar a mostrar, a gente vai anonimizar os fundos, os outros FOFs, e vai mostrar. Então, assim, não basta entregar, não basta fazer, tem que mostrar que faz, né? Então a gente vai deixar lá também uma página comparativa entre os outros fundos e o nosso. E aí, né, cabe ao investidor olhar e ver. Olhar e ver. Tá bom? Exato. Não vou falar outra coisa, não. Veja o resultado e veja a diferença de nós para os outros. Perfeito. Até o outro fundo que lançou o Power BI, um comentário que eu fiz para eles foi exatamente esse. Eu não consigo ver a posição, eu não sei no que ele está posicionado, qual fundo que ele tem ali dentro. Então, lançou, foi super legal, mas não trouxe a informação que eu precisava. Meus amigos, tá? Meus amigos, gosto deles. A pessoa que é responsável pela asset, somos amigos de longa data, né? Mas tão transparente quanto o nosso, hoje não tem. Teve um outro fundo que lançou também, mas também não está transparente, não tá tão transparente quanto o nosso. E aí, assim, eu chamo os outros gestores, venham, vamos junto. Vamos subir a barra, dar mais informação para todo mundo, né? A gente não quer ser único, a gente quer ser um dos que estão puxando essa barra para cima. Olha, Isa, você falou que esse é de 30, 40 minutos, eu duvidei de você, porque eu falo muito. A gente está aqui, já são 38 minutos já, então... Eu fiz todas as perguntas, viu? Com o seu pontual. Bom, ver se o pessoal tem perguntas aí, como é que você quer fazer? Então, deixa eu ver aqui. A meio relatório. A Andrea cumprimentando o relatório, falou que gostou bastante do relatório em Power BI. Obrigado, Andréia. Depois a gente pode marcar uma live aí com vocês também do EMA 5, tá? O Renan, né? Ele fez um elogio aqui. Renan, muito obrigado, né? Se quiser depois, manda sugestões se tiver coisa para melhorar no nosso relatório. Estamos à disposição. A gente sabe que o dinheiro é de vocês, tá? Então, manda sugestão que a gente vai colocar lá, a gente vendo que tem cabimento, tá bom? Perfeito. Felipe, queria te agradecer muito o seu tempo e sua presença aqui. Foi muito bom o bate-papo. E obrigada para o pessoal também que acompanhou a gente ali ao vivo, fazer os comentários. É sempre legal a gente ir lendo ali enquanto está conversando aqui, para saber se está agradando ou não. É isso aí. Também, né, agradecer, Thaís, a oportunidade de estar mais uma vez colocando meu rosto aqui no YouTube, dessa vez com vocês, tá? Que já estamos trabalhando junto há alguns dias. Ó, o Zé Carlos pediu um comentário aqui. Você quer abrir? Não quer? Como é que você quer fazer? Pode abrir. HTMX. É isso, Zé Carlos? É isso, né? Isso.
Olha, eu já falei, e não falei do fundo, mas eu falei justamente desse mercado, tá? Eu vou falar de novo, e a pessoa que está lá também é minha amiga, então ela que me perdoe, mas eu vou falar não do fundo, eu vou falar do mercado, novamente, tá? Acho que você não estava, Zé Carlos. Existe um problema grande para os hotéis corporativos. Imagina, as poucas pessoas sabem, tá, Isa? Mas eu trabalhei 7 anos com hotelaria e turismo. 7 anos. Um dos hotéis que eu trabalhei é um dos hotéis que está nesse fundo. Eu não vou falar qual que é, tá? Uhum. Era o único hotel da rede inteira da Accor que dava mais de 110, 115% de ocupação no mês. Como que era isso, Como? né? Ele sempre estava 100% cheio e antes do meio-dia tinham pessoas que saíam e aí as camareiras corriam para poder limpar o quarto e tinham pessoas que queriam entrar para dormir um pouco antes da reunião que ela teria aquele dia. Então a pessoa chegava às 7 da manhã, 6 da manhã, queria dormir até às 10, até às 11, para poder sair para almoçar, para depois chegar na reunião ou na entrevista que ia fazer, né? Então era um dos poucos hotéis do mundo que todos os meses dava mais de 100% de ocupação. Não é uma realidade hoje. Não é uma realidade hoje. E ele vai demorar para ser de novo, porque a Isa falou aqui, a experiência dela, né? Às vezes precisava visitar uma pessoa lá em BH, né? Para poder vender um fundo para a pessoa. Eu fiz isso. Quando eu fazia sell-side, eu fui algumas vezes para BH, chegava lá, marcava reunião o dia inteiro, né? Saía lá, reunião, a Avenida do Contorno inteira, né? Batendo o mercado lá, e depois voltava no mesmo dia, né? Às vezes tinha que ir de noite no dia anterior e daí eu utilizava o hotel. Aquele hotel não vai ser mais utilizado para esta finalidade. E dentro de BH, quem que vai visitar BH assim, né? Com a família, né? A pessoa vai para Porto de Galinhas ou para BH? Vai para Porto de Galinhas, né? Então os hotéis corporativos, tá, José Carlos, vão sofrer bastante. Ainda vão sofrer. Eu comentei também o fato de não da probabilidade baixíssima de ter grandes eventos nos próximos 2 anos, né? É lógico que, vamos dizer assim, né? Carnaval vai acontecer, não vai acontecer. Não adianta eu querer dizer que não, entendeu? Mas eu estou dizendo eventos corporativos, né? Quem que vai ser a pessoa que vai, neste momento de recuperação, de volta da economia, vai querer gastar com um hotel para fazer uma convenção, né? Vai pegar poucas pessoas, vai pegar os escolhidos, né? Para poder fazer aquela convenção. Vai ter um congresso, vai ser online. Agora em maio teve um congresso online. Iam só os apresentadores para o local, uma câmera de alta resolução, um microfone de alta qualidade e expunha, né? Então eu vejo que demora um pouco para isso acontecer aqui no Brasil, tá? Porque o nível de organização que temos é diferente, que nem a Isa já falou, do primeiro mundo, tá? Então essa é a minha visão, tá? Zé Carlos, eu não vou aqui falar do fundo especificamente, eu vou falar dos principais ativos que ele tem lá dentro, que são esses, né? Hotéis corporativos. Então eu vejo que ainda vai sofrer um pouco, tá? Tem outros, tá? Também tem um lá no BTG também, que também está bem concentrado nesse tipo de hotel. E embora tenham pessoas muito capacitadas, a questão é o setor, né? O setor em si que vai sofrer um pouco ainda, né? Exato. E eu concordo também. Fundos de hotéis já não são meus preferidos, né? Acho que tem muitas variáveis ali que influenciam. Ainda mais nessa época pós-pandemia, vai ser bem complicado. Mas assim, também não é para desistir, tá, José Carlos? É o que eu falei, nos próximos 2 anos, se você está investindo para 10 anos, para 20 anos, talvez valha a pena comprar, tá? Porque depois volta. Vai sofrer, vai continuar sofrendo, não sei se está no low histórico, né? E que pode talvez abaixar mais um pouco, mas, gente, depois a vida volta ao normal. Porque vai voltar tudo, né? Assim, o que demora um pouco mais do que os outros setores. É muito diferente de shopping, por exemplo, né? Uhum. Shopping, as pessoas estão ensandecidas para entrar no shopping para fazer as compras. Tem shopping que faz fila quando volta a abrir, quando abre mais tempo, né? Então, é muito diferente, né? Muito diferente, que também é diferente das lajes, que também é diferente dos corporativos, tá? Então, agora shopping não, desculpa, hotel que é destinado a corporativo, esse vai sofrer bastante. Nossa. Minha visão, tá? Bom, perfeito.
É isso, gente. Muito obrigada, Felipe. Vou encerrar aqui, até para a gente não passar muito tempo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, pessoal. Valeu!